Eu queria problematizar um pouco essa frase do Bananinha, porque eu concordo contigo, ela é criminosa, ela é passível de punição judicial, sim, processo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, Cris, você que é uma jornalista experiente, conhece bem o ambiente midiático, se não é uma estratégia do próprio Eduardo Bolsonaro para se manter na mídia. Eu imagino, a gente tem discutido muito aqui esse dilema que hoje a oposição vive, né? De como acomodar, continuar acomodando essa figura do Bolsonaro e esse último período. A semana passada, com as votações do Congresso, foram provas disso. Como você tem enxergado isso? Você acha que a gente está caminhando para um isolamento desse pessoal ou eles ainda têm muita força social e devem se manter... Fizeram manifestação aqui em Brasília, domingo agora, 6 meses depois do 8 de janeiro, do 8 para 9 aqui de julho, né? Fizeram manifestação de novo aqui com Eduardo Bolsonaro destratando professores e tudo mais. Como você vê isso? Eu vi aquela manifestação, é um absurdo, as frases do Bananinha mais absurdas ainda, mas já houve reação, já tem iniciativas, acho que até judiciais, para processá-lo, porque é o que tem que ser feito. Né? Ele tem que responder pela comparação absolutamente despropositada e criminosa que ele fez contra professores, né? Então, creio que a justiça irá se encarregar dele, assim espero. Né? A gente sabe que é complicado, porque ele tem foro privilegiado, mas pelo menos incomodado, né, esse sujeito tem que ser. Sobre o cerne da tua pergunta, que eu acho que é o desafio que a gente tem diante de nós, né? A gente derrotou o projeto fascista nas urnas, mas o projeto fascista tem, vou usar a expressão que você usou, força social. A gente tem que reconhecer isso. Agora, qual é o tamanho dessa força social? Qual é o tamanho dessa representatividade do projeto fascista? Aí a gente tem nuances muito grandes. Você tem a extrema-direita, você tem a direita ideológica, você tem a direita fisiológica. Então, você tem aí uma geleia geral, hoje agrupada principalmente, mas não apenas, mas agrupada principalmente no PL do Valdemar Costa Neto, que foi quem formou a maior bancada, agora no Congresso, na Câmara. Mas o próprio Valdemar, ele faz essas distinções. Assisti uma entrevista dele outro dia em que ele fala isso, né, do tamanho da extrema-direita dentro do PL, né, e do tamanho do pessoal que não está nem lá nem cá, mais ou menos, e do tamanho de parlamentares que estão no PL, mas que votam com o governo Lula. Então, a gente tem um pouco de tudo. Eu acho inevitável que, dada essa diversidade, digamos assim, interna, em algum momento haverá um confronto ali dentro. A gente já vê sinais disso, já há sinais disso. E não só por causa da diversidade, mas também porque é difícil lidar com o Bolsonaro. O Bolsonaro, que está inelegível por 8 anos, tenho certeza que vai brigar, vai lutar para fazer um sucessor, digamos assim, que será o candidato da direita nas próximas eleições, e talvez, né, nas eleições daqui a 8 anos, depende de como vai estar a situação desse mesmo agrupamento daqui a todo esse tempo. Mas ele já deu demonstrações de que quer ter o controle sobre isso. Então, em dado momento, isso vai conflitar com o Valdemar Costa Neto, que é um político, digamos assim, para ser delicada, é um político muito pragmático. Agora, depende muito do que vai acontecer em São Paulo, depende do desempenho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? E no meio do caminho, ainda temos as eleições municipais, que claramente o Valdemar Costa Neto, por todas as movimentações que ele tem feito, ele pretende fazer campanha e eleger um número bastante significativo de prefeitos pela legenda PL. O projeto dele, Valdemar, é
encorpar ainda mais o PL. Este não é necessariamente o projeto do Bolsonaro. Agora, eu estou falando até aqui desta legenda especificamente pelo fato de ser o partido do Bolsonaro, mas, obviamente, a extrema-direita e a direita se espalham por outras legendas. Você tem o PP, você tem republicanos, enfim. E isso também eu estou falando no âmbito político partidário, né? Tem um aspecto mais importante, eu acho, na tua pergunta, que é justamente essa inserção social. Eu não tenho a menor dúvida de que nós temos um setor da sociedade brasileira de extrema-direita, sim. Acho que esse percentual, obviamente, foi já bem maior com o Bolsonaro no poder. Acho que, a depender de tudo que vai acontecer em torno disso que eu mencionei há pouco, acho que esse percentual, e assim espero, que ele seja bastante reduzido, mas acho que ele vai ficar ali em torno de algo em torno ali de 20%, 15%, né? E dependendo, claro, também do sucesso do governo Lula e das respostas que o governo Lula será capaz de dar na economia, na política, em todo esse reordenamento institucional e outras questões de cidadania, né, de respeito aos direitos humanos e de segurança no Brasil. Enfim, para não me alongar mais, porque eu sei que o debate é grande, é muito rico, eu acho que a gente tem que levar em consideração esses contornos aqui que eu tentei, de uma forma bem resumida, delinear. Eu queria problematizar um pouco essa frase do Bananinha, porque eu concordo contigo, ela é criminosa, ela é passível de punição judicial, sim, processo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, Cris, você que é uma jornalista experiente, conhece bem o ambiente midiático, se não é uma estratégia do próprio Eduardo Bolsonaro para se manter na mídia. Porque se você pegar essa manifestação ontem, Ana, tinham 600 pessoas lá, 500 pessoas, 500 gatos pingados, quase ninguém. E aí o que ele faz? Ele usa uma frase bombástica dessa, porque sabe que isso vai repercutir em toda a imprensa e nós vamos acabar dando cartaz para ele. Talvez não fosse melhor a gente deixar só a justiça se cuidar disso, enviar diretamente para a justiça e não mencionar, e não tratá-lo com essa amplificação, porque no momento que a gente faz isso, será que a gente não está fazendo errado? Todos nós, eu digo a gente, eu digo a imprensa mainstream, mas principalmente nós, nos canais mais progressistas, será que a gente não está errando ao dar tanto destaque a uma frase que ele colocou de forma proposital para ganhar esse destaque? Eu concordo inteiramente com você e acho que esse é o grande dilema da comunicação dos nossos dias. A extrema-direita sabe disso e usa isso como estratégia permanentemente. A campanha do Bolsonaro em 2018 já foi isso. Aliás, se você for ver, o comportamento do Bolsonaro, quando ainda deputado, já trazia esses elementos. Ele é famoso por aquelas frases absolutamente chocantes pelas quais ele deveria ter sido punido, né, de ofensa às mulheres, à população negra, de elogio da tortura e tudo mais, de ameaça a um presidente. Ele ameaçou, na época o presidente era o Fernando Henrique. Né? Ele tem uma frase horrorosa, que eu não vou repetir, né, de ameaça ao Fernando Henrique Cardoso. Ele deveria ter perdido o mandato na primeira dessas frases violentas e criminosas que ele usou. Né? Para isso existe a Corregedoria, existe o Conselho de Ética. Essas instituições não funcionaram e chegamos até onde chegamos com ele, usando e mantendo essa estratégia para se destacar ali, porque ele era um parlamentar absolutamente medíocre. Se você for examinar a trajetória dele na Câmara, ele só se destacava quando fazia esse tipo de coisa. Essa estratégia é a estratégia de comunicação da extrema-direita. Isso, quando o Bolsonaro se torna candidato a presidente, é amplificado de uma forma exponencial. Ele usa isso no governo dele inteiro, o tempo todo. E o pior, Felipe e Ana, é que isso foi tratado durante muito tempo pela nossa mídia mais tradicional, com absoluta naturalidade. Né? Ele falava barbaridades e isso era noticiado como algo natural, a opinião do mandatário, né? A opinião do presidente.
E não é assim, né? Isso tem que ser noticiado de uma forma crítica. Agora, aí o dilema daquilo que você falou. Então, como é que a gente faz? O Eduardo Bolsonaro fala uma barbaridade daquela contra professores, né? Comete um crime ao usar as expressões que usou, e aí a gente não noticia, né? Isso dá amplitude, amplifica a voz dele? Sim, amplifica. Então, a gente tem que saber, digamos assim, pesar, né? Fazer, digamos assim, uma avaliação do custo-benefício de noticiar isto, né? E de como noticiar, evidentemente, para que isso acabe não revertendo positivamente para ele. Esse é o dilema posto pela comunicação da extrema-direita, e eu acho, sim, às vezes a gente acaba, ao noticiar isso, acaba fazendo exatamente o que ele quer, né? Que é amplificar a voz dele. Que eu creio, só para encerrar, que está justamente, como ela teve um alcance reduzido, porque, obviamente, a extrema-direita perdeu poder e financiamento e dinheiro para a sua atuação nas redes sociais, então lá vem ele lançando mão dessa estratégia, né, para que a sua voz repercuta, inclusive com a nossa ajuda involuntária, né, a nossa que eu falo, né, jornalistas críticos ao que ele está falando. Esse é o dilema da comunicação, Felipe e Ana, isso a gente tem que discutir como fazer, porque está posto aí para a gente.